foi criado em 2003, em 99 já tinha um outro programa, mas foi consolidado em 2003 o Plano Nacional de Qualificação. O Plano Nacional de Qualificação, ele veio com a ideia, a diretriz, apontando para a necessidade de se fazer uma integração com todas as políticas de qualificação e de inserção do trabalhador no mercado de trabalho, ou do cidadão no mercado de trabalho. Passa um pouquinho para mim, só para eu ter uma ideia para vocês. Bom, o PNQ, ele se preocupou com essa questão da integração quando, ao estarmos trabalhando os nossos projetos, pensar que existe também outras instâncias que já estão trabalhando a qualificação. Como é que nós poderíamos somar força? Não ficar cada ministério trabalhando a sua qualificação num projeto separado e a gente nunca que chegava junto. Então, um dos grandes problemas era esse, porque vocês sabem, eu venho da educação superior, e a gente sabe que os educandos, os alunos que a gente recebe com um problema muito grande com relação ao conhecimento básico, né? Nós temos os alunos que chegam já com a 4ª série, mas sem condição alguma, né, de estar alavancando um conhecimento mais direcionado, como também chegam jovens para nós que ainda não têm a sua idade escolar já concluída para aquele período. Então, isso tem dificultado muito o nosso trabalho. A outra coisa também, isso já a gente falando com relação ao MEC, e nós temos um outro que é do MDS, que quando a gente tem as políticas de sustentação dessas pessoas na sociedade, com alguns programas sociais, como começou com Bolsa Escola, Bolsa Família, Seguro-Desemprego, a gente tem que dar uma perspectiva de trabalho para essas pessoas, para que elas não permaneçam eternamente nesse benefício. Então, o PNQ, ele veio exatamente para contribuir com essa integração para que a gente pudesse fazer uma efetiva qualificação e a inserção no mundo do trabalho desse cidadão. E outra coisa é oportunizar a esse trabalhador que ele pudesse usufruir de todas as formas ou todas as condições para que ele tenha a qualificação direcionada para aquela área da economia que está crescendo. Uma das grandes questões que a gente sempre discute nas nossas reuniões é como nos anteciparmos às necessidades do mercado, né, num tempo real, num tempo que vá atender, de fato, aquele conjunto de ocupações que aquela área, aquele setor da economia vai necessitar e a gente conseguir chegar junto. Nós estamos com um atraso muito grande. E, para vocês terem uma ideia, nós estamos agora na era do PAC, né, dessa aceleração da economia, e estão surgindo várias áreas de crescimento da economia, como construção civil, sucrocoleiro, têxtil, de tecnologia da informação, e nós estamos numa defasagem enorme. Nós temos obras paradas, tem projetos parados, porque nós não temos pessoal qualificado. Isso aí é uma estatística que todos estão acompanhando, né? Pode passar. Bom, então o PNQ tem 2 grandes braços, que é o plano territorial, né, são os planos territoriais de qualificação. Esses planos territoriais são um conjunto de diretrizes para a elaboração de projetos advindos do poder público. Então, vamos supor, o Estado ele vê a possibilidade de crescimento em alguma área da economia ou social, e ele sente que a sociedade, de maneira geral, daquele estado, daquele município, precisa de um determinado
de determinados projetos para a qualificação dos cidadãos. Então, eles fazem um projeto dentro do plano territorial em que a solicitação é feita pela Secretaria do Estado ou do município ao Ministério para que a gente faça uma análise da possibilidade de dotação de recursos para que seja feita essa qualificação sentida dentro desse território. O outro braço que nós temos são os PLANSECs, que são os planos setoriais de qualificação. Esses, que já foi também uma decorrência do Plano Nacional de Qualificação, mais para complementação dos PLANTECs, que são os projetos vindos dos setores econômicos. Então, qualquer entidade dentro do Estado, organizada pelos trabalhadores ou pelos empresários que veem a necessidade de qualificação pela implantação de algum projeto econômico, alguma obra ou mesmo crescimento de alguma área da economia em que vai necessitar ou já tenha necessidade de pessoal qualificado, eles enviam um projeto também na solicitação de recursos para que isso seja feito. Então, pode ser pela Confederação das Indústrias, Confederação do Comércio, ou federação, ou mesmo sindicato de trabalhadores, sindicatos de empresas, associações, qualquer uma dessas entidades que estão diretamente relacionadas com os setores da economia podem fazer os projetos e nos mandar. Quando um Estado apenas envia e há demanda de outros estados, o próprio Ministério já se incumbe de fazer, então, um trabalho nacional, né, que a gente chama de os projetos guarda-chuva. Então, a gente já chama vários estados para que possa se compor um projeto maior. Vou dar um exemplo para vocês da construção civil. Então, com o PAC, várias regiões do país tiveram acelerado o crescimento da construção civil e da construção pesada também. Então, foram surgindo de vários estados a solicitação da CEBIC, que é a Confederação Brasileira da Indústria da Construção, que eles estavam com obras paradas porque não tinha os postos mais baixos da construção, quer dizer, eles falam de chão, né, de chão da construção, não tinham trabalhadores qualificados. Então, a partir desse momento, hoje, nós já estamos trabalhando a nível de Brasil em 11 regiões que foram identificadas, 11 regiões metropolitanas identificadas da necessidade dessa qualificação, e estamos fazendo o PLANSEC para a construção civil. E juntando a integração de 3 ministérios, que é o Ministério do Trabalho, com os projetos para qualificação, com recursos e projetos para qualificação, o Ministério do Desenvolvimento Social, porque nós vamos privilegiar o pessoal do Bolsa Família, que está cadastrado no Cines, e com isso, tirando o pessoal nessa condição de permanecer no Bolsa Família, mas que eles possam ser inseridos no mundo do trabalho, e também o Ministério da Educação, porque nós sabemos que o pessoal vai chegar no processo de qualificação necessitando da elevação de escolaridade. Como não é nossa função a elevação da escolaridade, nós então já fizemos essa integração. Está aí a importância do PNQ, que ele possa fazer sempre projetos dessa natureza. Nós temos também os PROESCs, que são projetos especiais que dão sustentabilidades aos PLANTECs e aos PROESCs. Muitos projetos de qualificação que chegam ao Ministério são projetos pilotos, projetos que ainda não tem no Brasil, em algum lugar que a gente possa estar trazendo material didático, metodologias e mesmo pessoas especializadas para aquele tipo de qualificação. Então, são projetos que algumas entidades se oferecem para construir.
né? Então, tem recursos para que se crie material didático, pesquisa, criação de novas metodologias. Então, nós temos o PROESC, que a gente chama que são projetos de sustentabilidade aos Plantecs e aos Plansecs. Tá? Um pouquinho mais. Se alguém quiser perguntar, pode interromper, tá? Bom, só para a gente ter um pouquinho mais de ideia, é o seguinte, sempre que a importância, e a gente vai ver um pouquinho mais da frente, do PNQ, é essa condição de estar socializando a demanda para esses projetos, para esses planos. Então, sempre que há uma necessidade, vamos supor, de um território, ou se é nacional, sempre, qualquer projeto, mesmo o Plantec quanto o Plansec, ele é discutido e trabalhado em audiência pública. Então, vamos supor que mesmo que seja um Plansec, ou quando surge mesmo um Plansec de um setor da economia, ou um Plantec que venha solicitado pelo Estado ou pelo município, ele tem que ser referendado numa instância que nós chamamos de audiência pública de concertação, onde todos os atores do processo podem estar juntos. Né? Então, um pouquinho mais na frente, nós vamos falar com relação à criação dessas comissões tripartites, onde nós podemos estar representação dos trabalhadores, das empresas contratantes e do governo. Por que isso? Nós, muitas vezes, estávamos trabalhando os projetos de qualificação dentro de uma pesquisa de mercado ou de uma demanda sentida pelo próprio setor, mas que, quando começávamos a fazer a qualificação, não atendia à real necessidade das empresas empregadoras. E, muitas vezes, dos próprios trabalhadores ou dos próprios cidadãos que estavam ali dentro do processo de qualificação. Então, nós estávamos quase que fazendo projetos de gabinete. Então, hoje, há necessidade de que todos esses atores possam sentar e, como se diz, numa sinfonia, poderem chegar a um acordo em relação a que tipo de cursos, a que tipo de conteúdo, qual é o assunto a ser tratado, quais são as ocupações que essas empresas realmente têm condição de estar garantindo a real inserção dessas pessoas qualificadas. Porque todos nós sabemos que o conhecimento, se ele não é dentro de um determinado período curto aplicado ou reproduzido ou mesmo reorganizado, né, em termos de conhecimento, ele se perde. Então, se nós não qualificamos para que a pessoa possa estar imediatamente fazendo o emprego desse conhecimento, a aplicação desse conhecimento, nós acabamos colocando uma pessoa no mercado com uma expectativa muito grande e que não atenda. E nós ainda deixamos de cumprir o nosso foco, que é a questão da geração de emprego e da inserção no mercado. Nessas audiências públicas, voltando só um pouquinho, elege-se uma comissão de concertação tripartite. Né? Então, é um momento em que todos os atores, como eu já disse anteriormente, podem estar ali fazendo toda a intervenção para que se faça o melhor projeto. Muito bem. Bom, obrigatoriamente, sendo Plantec, as comissões estaduais e municipais de emprego têm que ter assento a esse processo nessa comissão. E os Plansecs são definidos, são referendados pela comissão de concertação, tá? Que ela é eleita nessa audiência. Aí se faz, olha, quem são os... E a gente sempre trabalha, a lei, a resolução 333 não trabalhou essa questão dela ser paritária, mas hoje a gente está trabalhando mesmo a questão paritária. Não, quantas pessoas da parte quais as instituições da parte do trabalhador, quais as da parte dos empregadores, dos trabalhadores, dos empregadores e quais as instâncias do governo também que vão participar. Pode passar.
Então, qual que é a ideia? É a descentralização das ações, não ficar essa questão da demanda sair do Estado ou da federação, que essa demanda possa sair de qualquer lugar em que ela é sentida. Que esses projetos, esse plano, eles possam ser feitos no determinado local em que a demanda foi realmente identificada. E deixar de ser apenas uma iniciativa governamental e sair da própria sociedade. Então, a gestão tripartite, que são os trabalhadores, governos e empregadores, como eu falei. Bom, o PNQ, ele é sustentado pelo Fundo de Apoio ao Trabalhador, né? O Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é o FAT. E quem que faz as deliberações e faz toda a condição de indicação dos recursos por meio do Conselho Deliberativo do Fundo, que é o CODEFAT. O CODEFAT, por meio da Resolução 333, criou o Plano Nacional de Qualificação, que nós dissemos. Dentro do plano já criou automaticamente os Plantecs e os Proescs. E a Resolução 408, que veio a seguir, um ano depois, criou, então, os Plansecs, dando a oportunidade para qualquer instituição do setor da economia possa fazer a solicitação de recursos para a qualificação. Tá? É bom que a gente reafirme essa questão de que a qualificação profissional, no âmbito das políticas públicas, ela está direcionada para que o trabalhador permaneça no trabalho ou ele consiga um trabalho, né, de maneira efetiva e com carteira assinada. Então, é também uma garantia de que a política pública de emprego, as políticas públicas de emprego possam ser sustentadas também. Esses trabalhos, tanto o Plano Nacional de Qualificação, com todas as suas condições de dotação de recursos, de indicação de recursos e mesmo de agilização de projetos, ele está plantado nessa questão de sustentação dessas políticas de formação para o desenvolvimento econômico, né, social e econômico. Uma orientação importante também é nós estarmos resolvendo, pelo menos tirando, né, um pouco, diminuindo a estatística desses grupos mais vulneráveis. Hoje nós temos uma política de governo, a questão racial, a questão de gênero, né? Hoje nós temos a questão da mulher, que está muito trabalhada em termos de qualificação profissional. Nós ainda estamos numa defasagem não só de inserção no mercado, mas mesmo de salário. A questão racial também é uma questão que está bem talhadas nos nossos projetos. Hoje nós temos Plansecs do trabalhador doméstico, para vocês terem uma ideia. É uma questão importante que a gente está trabalhando para que isso se torne um trabalhador de fato, né, que seja inserido no mercado a questão do trabalhador doméstico. Então, isso tudo é saindo da própria sociedade, pelas confederações, as federações do trabalhador doméstico, e já dentro de uma condição de uma afetividade da profissão. Até dizer essa questão é importante, porque tem algumas profissões que são de extrema importância e que a própria sociedade, as pessoas que poderiam estar inseridas nessas ocupações não têm a afetividade pela profissão. Então, é uma forma também da gente mostrar que é bom ser um trabalhador doméstico, é bom ser um pedreiro, né? Então, temos que trabalhar todos juntos para que isso seja interessante também para o nosso público, que ele seja bem pago e, com isso, também tenha o seu valor, né? O seu trabalho tenha esse valor, e não só pela questão de remuneração, mas também pelo próprio conhecimento e a sua contribuição para o desenvolvimento econômico.
Bom, a relação, o PNQ ele tem essa relação diretamente com o emprego. É bom que a gente sempre lembre disso. Nós trabalhamos dentro todos os projetos que a gente tenha condição de ter uma meta de, no mínimo, 80% de inserção desses educandos no mercado de trabalho. Por isso é que a comissão tripartite está aí para que a gente possa ter esse compromisso, não só dos trabalhadores de estarem se qualificando, mas que os empresários também possam se comprometer de estar inserindo essas pessoas qualificadas. Tá? Pode passar. Bom, a questão da qualificação, até eu vou dizer uma coisa que vocês já estão batalhando em cima, é a questão de nós estarmos qualificando para atender a essa mudança que existe hoje no mercado de maneira rápida, às vezes até de uma maneira cruel, gerando desemprego e, muitas vezes, exigindo uma qualificação que nós não temos condição de atender a um determinado tempo. Por isso, hoje, nós criarmos essa ideia da educação continuada do trabalhador e mesmo dos nossos jovens, para que nós, né, e eles também não sejam pegos de surpresa com as mudanças contínuas no mercado de trabalho, até isso pelo efeito da própria economia. A qualificação é uma coisa importantíssima para a elevação da autoestima, uma coisa que nós, educadores, sabemos muito bem disso, né? E, com isso, a inclusão social. Hoje nós temos um processo de cidadania de exclusão muito pela falta de conhecimento. Para vocês terem uma ideia, o cadastro nosso lá do Cine, hoje a gente está com mais de 50% sem a inserção no mundo do trabalho, desses cadastros de pessoas procurando emprego. E isso traz um problema muito sério. A pessoa vai 500 vezes e não consegue, coloca-se para fazer qualificação, ele não tem aquela vontade da qualificação e ele permanece naquele ir e vir. Isso não é uma coisa que está sendo bom para a sociedade como um todo. A questão também, né, dos ganhos, resultados da produtividade, isso é muito importante. E o foco do Plansec, do Plantec, é a permanência no trabalho e nós estamos resolvendo a questão do desemprego. Então, esse aí é o nosso foco. Todo o projeto, depois eu vou passar um pouquinho para vocês, eu trouxe aqui, nós temos, no corpo do projeto, ele tem que apresentar essa condição de nós estarmos diminuindo o desemprego para aquele setor. Tá? Bom, nós estamos nessa virada da questão da aceleração da economia, né, de toda a nossa, da macroeconomia, da microeconomia, e com isso a geração de emprego, de ocupações antigas, novas, está aí a todo vapor. E o que nós hoje estamos trabalhando em termos de como vencer esse desemprego e como atender a essa necessidade, a única questão que nós pensamos, não, seria a qualificação. Daí, as políticas hoje, com relação a recursos, nós estamos praticamente em 2008 com recursos 2 vezes mais que 2007 e aguardando demandas. Essa que é a grande questão, que as demandas para os nossos projetos. E, bom, nós já falamos essa questão aí da redução das desigualdades e a promoção e expansão da cidadania e fortalecimento da democracia. Por que a gente trabalha essa questão? Hoje, os nossos cursos, eles têm que ter um percentual do conteúdo programático que a gente possa falar sobre cidadania.
sobre a relação com a sociedade, sobre a questão dos direitos, deveres, para abrir um pouquinho mais o horizonte desse nosso trabalhador. Essa é uma questão fundamental dentro dos nossos projetos. Pode passar. Hoje, somando a essa questão do Plano Nacional de Qualificação e dentro dessa necessidade de inclusão social, o que nós estamos falando? Hoje nós temos o seguro-desemprego, nós temos a intermediação da mão de obra pelas agências de colocação, uma delas é o Cine, né? E temos, com essa questão também da vontade dessa inclusão social, agora a integração das políticas de educação básica ao PNQ. E essa articulação ela é feita pelos projetos que são nos apresentados para a implantação da qualificação. Então, hoje, como eu disse para vocês, com relação à construção civil, saiu um recurso exclusivamente para a inserção do pessoal do Bolsa Família. Hoje, nós vamos sair, a região sul-cocoleira está se privilegiando muito o trabalho no Nordeste, exatamente para que a gente possa incluir no trabalho das usinas pessoas que estão em processo de vulnerabilidade ou em situação de vulnerabilidade. Exatamente para que a gente possa mostrar para as pessoas que o seguro-desemprego não é uma outra fonte de renda. Essa é a grande questão. O Bolsa Família não é um meio de vida, né? Então, que eles têm que sair dessa condição. E a consolidação da rede nacional de agências públicas para atender o trabalhador. Qualificar também essas agências públicas, qualificar os Cines para melhor identificação da necessidade de qualificação. E até os próprios Cines acionar os setores da economia para a questão da falta de qualificação do pessoal. Para vocês terem uma ideia dos resultados do PNQ, no período de 2003 a 2007, nós conseguimos, pelos nossos projetos, a qualificação de 634 mil trabalhadores. Só em 2007, 117 mil trabalhadores. E foram investidos 353 milhões do FAT para a qualificação. Na realidade, o recurso para a qualificação do FAT ele é 1%. Então, é um recurso muito pequeno. Nós estamos brigando para que a gente consiga subir um pouquinho mais desse percentual do FAT para a qualificação do trabalhador. Porque hoje tudo sai do FAT, né? Então, uma série de coisas, seguro-desemprego, Bolsa Família e tal, sai do FAT. E nós, então, estamos tentando elevar esse índice para a qualificação. Tá? Não, volta um pouquinho só para mim, só para eu chamar a atenção. Pode voltar mais uma que eu quero ver. Não, um pouquinho mais. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Ah, tá. Essa, a outra. Isso. Só voltando aí, que os nossos projetos, os Plansecs e os Plantecs, os cursos têm uma carga horária média de 200 horas e eles podem ser em módulos. O módulo cidadania ele não pode passar de 20% do total da carga horária do curso. Só para dar uma ideia de operacionalidade do nosso curso. Hoje, dos nossos projetos. Hoje nós temos alguns kits de elaboração de projetos para atender o PNQ que está disponibilizados para qualquer pessoa que queira ver. Então, nós temos, no caso do Senai, seria os Plansecs, né? Poderia sair do Senai, da Confederação, pode sair de uma solicitação de um Senai mesmo, de algum estado, do Senai Brasil, né? Vamos supor que saia. Então, nós temos, até eu trouxe aqui, porque eu também não sabia que a gente poderia trazer, um kit para a elaboração de projetos de qualificação setorial.
Tá? Então, nós já temos toda essa coisa para atender à Resolução 408. Então, quem está trabalhando, quem já trabalha em projetos de qualificação, não tem dificuldade nenhuma de apresentação dessa demanda de qualificação, de processo de qualificação. Vocês, como são entidades executoras de qualificação, vocês não participariam da comissão tripartite, mas vocês poderiam participar da audiência, podem fazer a solicitação do Plansec, né? Podem trabalhar durante a audiência, colocando as questões, tudo que poderiam ser feito, e vocês, então, não poderão participar da comissão de concertação tripartite. Mas aí a comissão, na realidade, é que faz a sugestão das instituições executoras. Mesmo que esteja na comissão de concertação, a confederação da indústria daquele município, daquele estado. Tá? A federação. É que, né, às vezes a gente erra um pouquinho, né? Porque a confederação é nacional, né? A federação é que é estadual. Isso foi errinho. Então, gente, olha, eu trouxe para vocês um panfleto, um folder sobre o PNQ. Eu acho que não trouxe a quantidade suficiente, porque eu não sabia quantas pessoas a gente teria aqui na nossa conversa. Eu trouxe também um kit Plansec, que eu vou deixar. Eu trouxe um manuário que saiu agora, o ministro acabou eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse anuário da qualificação social e profissional, porque inclusive tem o Senai aí toda, não sei se vocês já tiveram. Como eu não trouxe também a quantidade suficiente, eu disponibilizei, até mostra aí, por favor, em PDF. Bom, é um programa, eu falo que eu sei muito de Word, mas esses outros... Qual que é esse programa? Flash. Então, vocês podem ter o acesso. Essa é uma parte que eu trouxe só para vocês terem uma ideia do que nós já temos aí de dados. Não, isso, pode, isso. Então, nós temos aí, olha, a média de estudo da população. O PEA, ele que é a população economicamente ativa, as estatísticas são a partir de 10 anos de idade. Então, nós temos aí a população total, homens, mulheres, população ocupada a partir dessa faixa de idade. Né? Pode andar um pouquinho mais para frente. Nós temos a taxa de desemprego, de algumas regiões, pode passar um pouquinho mais para frente. Pode passar um pouquinho mais, que eu queria só mostrar uma questão interessante aí. Pode ir passando. Volta um pouquinho. Distribuição dos ocupados sindicalizados com 18 anos ou mais. Né? Tem lá o pessoal sem instrução, a partir de 11 a 14 anos de tempo de estudo, é um pessoal que está mais sindicalizado. Passa um pouquinho mais, por favor. Isso aí é interessante. A evolução do número de pessoas com nível de escolaridade superior, segundo condições de ocupação. Então, nós podemos ver, olha, que as pessoas com maior escolaridade, olha, ela tem uma maior ocupação. Quanto maior a sua escolaridade. Um pouquinho mais para frente. Então, esse anuário, ele traz uma série de informações até para a gente poder ter uma ideia do que a gente tem feito em termos de qualificação por esse Brasil afora, né? Bom, gente, em princípio seria essa aí a minha fala, espero ter atendido algumas informações necessárias. Esse material está todo disponível para vocês,
tanto as questões que eu abordei, quanto esse documento aqui, que é o anuário. Nós vamos ver que alguns dados, eles estão vindo lá de trás, 2003, mas é o que a gente tem, e eu acho que o Brasil agora, com esse é o segundo anuário, que a partir desse momento a gente tenha dados bem mais recentes. Bom, obrigada. E fico à disposição. Bom, a gente agradece a Fátima Rosa e, como praxe dos outros painéis, a gente abre para algumas perguntas da plenária que possam vir a ocorrer. Tereza Lucrécia, Pernambuco. Fátima, você falou a respeito do PROESC, que são projetos de sustentabilidade aos Plantecs, né? De continuidade. Continuidade. Os PROESC Os PROESCs, né? São projetos de continuidade. Não, os PROESC são os projetos de sustentabilidade aos Plantecs. Aos Plantecs, né? e Plansecs. Plansecs, ok. Então, eu gostaria assim, que você falasse um pouco mais a respeito deles, né? Porque a gente ouve falar muito do Plansec e do Plantec, né? Mas, assim, pelo menos eu não conhecia os PROESCs, né? Se você puder dar um flash sobre isso. E a segunda questão que eu gostaria de colocar é se há alguma ação entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Educação no sentido de uma articulação e de uma integração de esforços em relação à educação básica. Eu sei que há ações de elevação de escolaridade, né? Essas ações ajudam, mas elas não são, digamos, suficientes, né, para resolver, para ir à raiz do problema. Então, eu gostaria de saber se há uma articulação, alguma ação pensada nesse sentido, né, de resolver ou de encaminhar soluções para o problema da educação básica do trabalhador, que é uma das dificuldades que a gente encontra nas ações de qualificação. Deixa eu só explicar. Obrigada. Duas questões muito importantes aí. É o seguinte: quando eu falei em PROESC, o que é o PROESC? O PROESC são projetos de criação ou de inovação, de metodologia de aplicação dos Plantecs e dos Plansecs. Não só na elaboração de material didático, mas também de práticas didáticas. Veja bem, hoje, até somando as suas duas perguntas, hoje nós temos a necessidade de qualificação para o pessoal do Bolsa Família.